Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente um cara fera naquela função que ele exerce hoje, um grande advogado, grande jurista, doutor Leandro Alvarenga. Você sabe, doutor, que tem uma amiga minha que ela falou assim, olha, eu queria fazer uns comentários nos seus vídeos, você fala muito cara. Então hoje eu tenho certeza que eu não vou falar cara, vou chamar o senhor de doutor. Né? Hoje Não, eu não corro esse pode me risco. chamar de cara, Tambelini. Nós somos amigos, não tem Isso aí. essa formalidade do cargo. Não, beleza. Não, mas por respeito, doutor. Doutor, obrigado aí de você estar comigo hoje nesse vídeo. Acho que tem bastante assunto aí para a gente conversar. Queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouco de você, né? E aí depois a gente vai batendo um papo aí sobre o que tem de novo aí de leis. Bom, Tambelini, eu sou advogado de formação, tenho mestrado, doutorado, finalizando ali, dou aulas em diversas universidades, participei como consultor de diversos projetos legislativos na Câmara dos Deputados e no Senado. Posso falar aí da LGPD, cadastro positivo, a lei de superendividamento e uma série de outras leis. Trabalhei muito tempo para bancos, né? Legal, Também atuei como advogado no início da minha carreira, bancos, seguradoras. legal, Tive uma história muito grande com bancos de dados de proteção ao crédito. Então, legal. o meu métier e a minha escola de aprendizagem da advocacia, ela sempre foi voltada para o varejo em geral, né? O atendimento ao público, cobrança, tratamento com respeito ao consumidor, superendividamento e a tecnologia que vem sempre ajudando nesse aspecto. Como nós vamos encontrar ali um equilíbrio entre o direito de desenvolver a economia, né, através dos meios de tecnologia e a privacidade das pessoas, a liberdade Exato. individual das pessoas, que tem que ser todo esse arcabouço tem que ser equilibrado, né, Tambelini? Legal, tudo isso, exatamente. Acho que é o grande desafio. Ô, doutor, e eu queria aproveitar exatamente nessa linha aí, e a gente já vive com a LGPD, né? Cara, já está lá escrito no caderninho de todo mundo, LGPD é algo que a gente tem que se preocupar. Já faz quanto tempo, doutor, mais ou menos, que a gente está com a lei em vigor, efetivamente? A lei entrou em vigor em 2020, né, Tambelini? 2020, Só perfeito. lembrar que a discussão começou no Brasil em 2010, eu estava lá na primeira audiência pública, em fevereiro de 2010, né? Só que assim, nós temos um problema muito grande quando nós falamos de LGPD, Tambelini, que qual que é? Porque assim, quando nós optamos pelo modelo legislativo, nós Sim, optamos por equiparar a Europa. exato. Só que a Europa, ela tem uma norma que é do Espaço Econômico Europeu, e Uhum, abaixo dela, os países regulamentaram a lei por leis nacionais, o regulamento europeu por leis nacionais. Nós sim. copiamos o regulamento em certa parte, Sem sem ter quem regulasse embaixo. Então, assim, hoje nós estamos com um grande problema, uma grande insegurança jurídica, exatamente porque nós não temos regulação de muitas coisas que são relevantes. E isso tem afetado o mercado de maneira significativa. É. E, Infelizmente, a e, NPD ela não está conseguindo dar vazão para isso, né, e, também. e eu vejo ainda muita confusão do que pode e não pode. Quando eu falo em cobrança ainda, cara, aí você ouve cada coisa que. Tem hora que você ouve cada coisa e você fala, cara, acho que eu que não entendi esse negócio, então não é possível. Né? Como é que esse negócio tá? Quer dizer, posso usar dado, não posso? Ainda você vê muita confusão assim, doutor? Olha, Tamelini, eu gosto de brincar assim, que depois que a LGPD entrou em vigor, surgiu a árvore de especialistas do Brasil, né? Eu brinco que antigamente a moda era ser coaching. Hoje a moda é ser especialista em Especialista em LGPD. LGPD, ótimo, excelente. Eu brinco assim, olha, eu tenho formação até fora do país e eu tenho dúvidas direto. A gente tem que consultar livros, consultar Sim, colegas, consultar material internacional para entender. Então, não é uma situação muito simples de se lidar, né? Então, eu brinco que até não é um cursinho de uma semana que vai fazer você se tornar um especialista, não, né? E exatamente. efetivamente, nós tivemos um problema, e eu falei muito disso no Senado e na Câmara dos Deputados, que o Brasil ele não tem uma educação de economia e de Exato. economia digital.
né? Então, assim, falta conscientização. Então, sem esse amadurecimento, o que está acontecendo é um caos. Efetivamente, as empresas não estão preparadas, né? Os próprios advogados, instrumentadores estão com muitas dúvidas. Quem não era habituado da área, e mesmo quem é da área, nós temos alguma insegurança, porque nós não sabemos em que linha vai ser travada as coisas, Eu né? imagino. E hoje em dia você vai no Google, você acha um monte de coisa, e aí aquilo passa a ser uma verdade, coisa que às vezes nem é, né? Não, não, a gente vê muita mentira, assim, mentira que eu Muita. digo, Sim, não sim, por que não é vontade, por. mas Exato, por maldade, mas que a pessoa tira conclusões e sem base, sem exatamente. estudo, sem nada, e acaba propagando, né? Eu brinco que antigamente era o Google, agora é o chat GPT, né? O chat GPT, exatamente. Que Que está em resumiu. voga. É. Exatamente. Muito bom. Ô, doutor, e assim, quando a gente fala, minha grande área foco é cobrança, né? Quando a gente fala aí de tudo que vem acontecendo, legislações, Anatel, e aí quando você vê a Anatel falando, olha, eu quero regular as ligações indesejáveis, né? Como se fosse igual escolher arroz, né? Eu tiro só as indesejáveis. E aí eu esbarro fazendo uma coisa que eu esbarro em todo mundo, né? Cria um processo que limita um monte de outras coisas. Como é que o senhor vê a legislação e aí esses impactos todos que eu tenho aí, prefixo 0304, que dizem que vem aí pela frente? Eu ouço uma coisa que nos Estados Unidos e no Chile já acontecem, que é a limitação de você só poder ligar para o cara fazendo cobrança uma vez por semana. Então, você ligou hoje, só pode ligar semana que vem. Né? E a gente tem uma questão onde eu tenho conversado, e até nos vídeos que eu fiz ultimamente, falando que a gente tem que mudar a filosofia da cobrança. A cobrança não é para atrapalhar o devedor, a cobrança serve para ajudar o devedor a resolver a dívida. E como é que a lei pode ajudar a efetivamente regular esse processo de uma forma positiva? Bom, então eu vou dar alguns spoilers para você também aqui, Boa, Tambelini. adoro É, spoiler. eu faço parte de uma comissão que está ajudando na regulamentação da Anatel, também, Ótimo. da Boa. telefonia sobre cobrança Opa, mas só respondendo uma parte da pergunta anterior que eu acabei não respondendo, a LGPD, Tambelini, ela não proíbe a cobrança, pelo contrário, ela veio para proteger a cobrança. Nós temos exatamente. duas hipóteses legais de tratamento de dados sem o consentimento do titular, que nós podemos tratar os dados para cobrá-lo, para localizá-lo. Nós temos a hipótese da execução do contrato e da própria proteção ao crédito, que é uma hipótese legal que só existe no Brasil e Pois não é, existe em outros países, exatamente pela peculiaridade do nosso judiciário. Né? legal. Então, Porque o só primeiro respondendo essa direito é pergunta o anterior. crédito, né, que eu tenho a receber, né? Essa é basicamente a função básica, né? Quer dizer, primeiro eu tenho aquele crédito a ser recebido, né? Sim, sim. Isso talvez faz o sentido do que. Eu não gosto muito da frase que você falou agora, eu vou explicar para você por Tá quê. bom? Tá? Ótimo. Eu falo assim, o primeiro direito é o crédito, né? Ninguém tem direito a crédito, né? Não, não. Direito a eu, credor, receber o Aí crédito que eu sim. dei. Não, Isso que eu eu quis tô dizer. brincando com você, Sim, é porque, óbvio, ninguém tem direito. porque Eu, toda eu vez te que eu dou vou, crédito se que eu eu ia quero. debater crédito, as pessoas falavam, não, a empresa tal tirou o meu crédito. Não, Você tirou, não ninguém quer me tirou dar nada. crédito, né? Ninguém tem direito, tem que deixar muito Não, claro. O exatamente. Código de Defesa do Consumidor só fala que a pessoa tem direito a pagar à vista. Qualquer Exato. outra coisa é liberalidade do credor. E aí o Perfeito. credor, quando ele tem uma dívida inadimplida, ele tem o direito, e a O direito. Constituição protege o ato jurídico perfeito, Exatamente. a Constituição protege esse direito do credor de ser ressarcido. Exatamente. Tanto é que, quando nós falamos ali até da própria lei de superendividamento, Tambelini, você pode ver que ela pode fazer uma limitação de juros, ela pode mexer ali na forma de pagamento, Mas mas ela não em vai nenhum isentar. momento ela vai dar desconto. Por Perfeito. quê? Porque é um direito do credor. Quando você faz um contrato com a parte, é um direito de fazer a cobrança. E aí eu Perfeito. brinco, o dado, um mecanismo importante de você localizar o devedor, localizar os bens, né? Exato. Para E poder ter poder o titular de executar aquilo. ressarcido. E aí, quando nós falamos de telefonia, que é aí que nós vamos evoluir do dado, Entrar coletei o nos dado spoilers. justamente para fazer a cobrança. Isso. Então, agora como é que eu vou fazer essa cobrança? Né? O primeiro ponto é ligação telefônica. O que estava acontecendo, Tambelini? Nós não temos no Brasil um sistema cadastral de telefonia onde permita que eu consiga identificar quais telefones estão ativos e quais telefones estão inativos.
E Que era a também lista telefônica, né, antigamente. exatamente, as páginas amarelas, né? Isso não é do Exatamente. meu tempo, não, viu? Isso não é do meu tempo, não, viu? Não, nem do meu, eu só ouvi dizer, doutor. Mas eu ouvi lá atrás que existia uma Eu listinha também, eu e também. tinha um nome engraçado, né, Tamelini? Quando tinha essa lista, ninguém reclamava de privacidade, Exato, ninguém estava lá. reclamava Cara, exatamente. num bar, tava a lista telefônica do lado do telefone público, o nome de todo mundo estava lá, né? E por que que hoje se traz muita voga? Na verdade, se traz pelo incômodo que a tecnologia trouxe, quando você faz um Exatamente. abuso da tecnologia. Então, o Culpa problema, nossa, né? Culpa nossa. exatamente, se você parar para pensar também, o problema não é usar o dado de localização, é abusar da utilização de Abusa, dados. exatamente. Então, o que nós temos que parar e analisar, e as empresas precisam entender, elas podem usar os dados licitamente, elas têm hipótese legal para isso, até sem o consentimento dos titulares. O problema é como que ela vai fazer essa utilização. E o que vem acontecendo é que no Brasil, segundo informações que nós tivemos na Anatel, e em uma das reuniões que nós tivemos com o Baigorre, que é o presidente da Anatel, ele colocou muito claramente que o Brasil é considerado um dos países mais agressores Mais agressores, na eu ouvi parte de isso. telefonia. Então, o Isso que aí. que nós fizemos? Nós juntamos algumas associações de telemarketing, a Betel, por exemplo, o IGO, que é o Instituto de Cobrança, Perfeito. entre outros, e fizemos um trabalho, eu representando a Associação Nacional de Birôs de Informação, os birôs de Ótimo. crédito, fizemos um trabalho de como nós podemos ajudar a resolver o problema da ligação sem prejudicar a economia. Por quê? O que que a Ótimo. Betel fez? Eu estou pedindo desculpa pela tosse, que eu estou com crise Imagina. alérgica, tá? Que é isso, doutor? Eu estou aqui numa briga também desde dezembro com a tosse. Não vai embora ainda. Então, e aí o que aconteceu? A Anatel, o ano passado, ela fez o despacho decisório número 250 e Uhum, ela colocou uma série de limitações nas ligações telefônicas, né? Então, perfeito. ela criou uma lista de principais agressores, inclusive já foram Uhum, publicados. E perfeito. curioso, Nomelini, dentre os principais agressores, só existia uma empresa de cobrança, tá? Olha Os só. restos não eram empresas de cobrança, eram empresas mais voltadas para telemarketing, tá? Mas o que que efetivamente tem acontecido? As empresas, para fazer essas ligações, elas usam os famosos robocalls, que fazem as Discadores. ligações, Isso. discadores que derrubam a ligação e acabam falando com a pessoa, não Isso, falando com a exato. pessoa, né? Eles estavam usando aquele pulso de 3 segundos que não paga e Para acelerar perturbando. esse negócio, desligando. Perfeito. Exatamente. Muitas vezes nós percebemos também, Lini, que não é nem má fé da empresa, tá? Não, É é falta de exato. acompanhamento de processo. Isso, exatamente. Dava muito problema na discadora e dá muito problema nas discadoras. Eles não percebem e aquela discadora ela faz ligações repetitivas. E É, aí acabava perturbando a o pessoa. cara ouve lá que o operador está sem ligação e ele vai lá e acelera o discador, ele continua vendo o operador sem, mas aí, por trás vai acontecendo os desligamentos de As falhas, chamado, tudo isso, exatamente. exatamente. Isso E aí. aí, o que que ia acontecendo nisso? Trouxe uma volumetria muito grande de reclamações. Com essa volumetria de reclamações, a Anatel tomou partido para defender as pessoas, né? Claro, E nessa defesa das pessoas, ela acabou regulamentando de uma maneira ruim, né? Mas já está sendo revista as regulamentações mesmo, porque esse despacho decisório cai agora no final do mês, e aí nós legal. estamos negociando. O que está sendo colocado como alternativas? Nós temos brigado muito para não colocar o 0304. Nós entendemos que para o segmento de cobrança, o 0304 é muito prejudicial, né? Exatamente. Para o telemarketing, oferecimento de crédito, de produtos e serviços, o 0303 já ficou e provavelmente vai ficar. Já ficou? É, É, pois é. é. E aí o 0304 nós estamos trabalhando muito para que ele não venha a ser implementado. E como é que... Já me contaram, uma mosca já me contou que esse negócio não entra, tá? Não, não vai, não vai, não vai. Então É que vamos assim, lá, não deve entrar mesmo. política é sempre complicado, mas a informação que eu tenho é que não vai entrar, tá? Exatamente, eu também ouvi a Então, mesma mas coisa. assim, Provavelmente das mesmas então, fontes que estavam com o senhor lá no, na eu estava na Anatel. reunião e eu não vou falar de quem foi que me falou, Isso porque eu aí, não posso colocar o agente público claro, ali numa claro. situação muito ruim. Isso aí, Mas ele perfeito. falou, não vai entrar, Até tá? porque, né, quer dizer, é aquela mesma história, né? Eu acabo contradizendo o meu direito de executar o processo de cobrança, né? Quer dizer, como é Seu que eu vou ficar direito, bloqueado? Meu direito, eu vou ter um bloqueio desse meu direito? Como é que funciona esse negócio? Né? Não exatamente. existe.
Então, é por isso também que eu falo assim, a regulamentação, como teve um abuso, eles regulamentaram Sim, forte, exatamente para acabar com o abuso, e agora eles estão ouvindo a sociedade de como reverter isso. Então, a primeira perfeito. ferramenta que nós estamos fazendo, que está sendo discutida e que vai ser implementada em breve, é o Steam Shake, que é Tá? seria um certificado digital da ligação. Então, Legal, ótimo. quando for ligar para alguém, ele vai aparecer no celular da pessoa que esse número é um número verificado. Isso Legal, vai, por exemplo, trazer para a pessoa a segurança jurídica, que não é um estelionato, que não é um golpe, que é uma empresa exato. séria. E isso é Então, importantíssimo. isso vai permitir também que o consumidor ele consiga identificar as empresas que eventualmente tenham tendo condutas indevidas, porque ele vai impedir que use o que nós chamamos de mascaramento de dados, né? Muitos Aham. estelionatários e até Sim, empresas acabam usando isso para mascaram o seu número de telefone para que o consumidor não consiga saber quem é que está ligando, quem é que está fazendo isso. isso. Então, Legal. assim, são medidas que vão sendo tomadas aos poucos para que o setor de cobrança consiga trabalhar dentro de uma normalidade onde não traga prejuízo para os consumidores também. Né? Que, assim, o consumidor tem direito de não ser perturbado. Você falou, por exemplo, também, que é algo que em outros países aí nós temos uma regulamentação de quanta quantidade de ligações, tudo. Aqui no Brasil mesmo, nós temos estados que já Sim, regulamentaram hora de ligação, sim, sim. momento de ligação mais São Paulo específico. mesmo, no sábado é até as 2 da tarde, das 8 às 8. Acho que no Rio de Janeiro, Exatamente. eu não sei se é no Rio ou no Espírito Santo que não pode no sábado, exatamente coisas assim. Isso já Exatamente. Então, acontece assim, mesmo, exato. para acabar com o abuso. Agora, Tá. o que eu vi muito nas conversas com as empresas de cobrança, com as empresas de telefonia, de telemarketing, né, é que eles têm um manual de boas práticas. E esse Sim, manual de boas práticas, ele é uma regulação setorial. Se as isso aí, empresas observarem ali a quantidade de ligações para o consumidor, a forma de abordagem, isso aí, efetivamente, nós vamos diminuir os problemas e vai diminuir exato. os conflitos, né? Exatamente. E é isso que eu acho que tem que ser o caminho, né? Não o caminho de punir, de bloquear, e sim de regular, de alertar e de educar acima de tudo, né, doutor? A gente tem que lembrar também, que assim, o consumidor endividado, ele não é interessante para o credor, porque o credor não recebe, Exatamente. para a sociedade, por quê? Para a Porque ele, economia, ele, exato. ele não consegue, ele está endividado, ele não consegue fazer a economia circular, então ele não consegue fazer novas aquisições, não consegue tomar mais crédito para consumir, produzir empregos. Então, é um Exato. ciclo ali, É um é um ciclo ciclo ruim para todo vicioso, né? mundo, e é ruim para todo mundo. Exatamente. Ninguém quer essa situação, né? E a gente fala, né? Quer dizer, eu fiz até uma matéria recente falando isso, um artigo que está no meu LinkedIn falando, a gente hoje tem uma relação crédito sobre PIB de 53%, né? Quase 53%. Sim, Quando a sim. gente olha outros países, Estados Unidos, Japão, Chile mesmo, acima de 100%, Estados Unidos acima de 200%. Cara, como é que nós vamos chegar numa relação de crédito sobre PIB acima de 100% com esse número de endividados, né? Com esse número, se a gente não mudar a cara desse processo, né? Quer dizer, o inadimplente ele tem que entender que a cobrança serve para ajudar, que o crédito é algo que não é para ele ter a torta e a direita. O americano é extremamente consumista, né? A gente sabe disso. Só que a renda do americano é diferente da renda do brasileiro, cara. Ele consegue, mas ele tem fôlego. Aqui é um pouco diferente. Né? Então você tem questões muito diferentes no Brasil que a gente vai ter que achar caminhos, né, para crescer isso. É bem interessante isso também, Lini, porque quando nós fomos fazer a lei do cadastro positivo, eu acabei estudando bastante como era o cadastro positivo em outros países e como se Ótimo. desenvolvia a economia em outros países, né? Uhum. E eu me deparei com alguns casos bem curiosos. Por Legal. exemplo, nos Estados Unidos, sem entrar em matéria de juros, porque assim, comparativamente é ridículo os juros que nós temos Exato, lá fora exato, e aqui no exato. Brasil, né? Então, assim, o custo do país, o risco é muito maior, tem uma série de outros fatores. Mas Sem vamos dúvida. olhar só o crédito puro, tá? Teve um caso que eu peguei dois irmãos que migraram para os Estados Unidos. E Tá? nessa migração, eles abriram uma pizzaria lá e um dos irmãos, depois de 2 anos, conseguiu crédito para comprar casa, carro, tinha tudo.
e o outro irmão não tinha crédito, não conseguia crédito de jeito nenhum. Aí nós fomos observar o comportamento dos dois durante esses 2 anos. O primeiro irmão, que foi o que conseguiu os créditos, o que ele fez? Ele, desde que ele chegou nos Estados Unidos, ele o tempo todo usou o crédito. Então, deram um crédito para ele pequenininho, Ele foi e usando. ele foi usando o crédito, pagando, usando e pagando. A economia e o mercado foi tomando consciência de quem era Ele, ele, viu que ele exatamente. era um bom pagador e liberaram crédito. Aí começaram a liberar créditos Aumenta tremendos. um pouquinho, aumenta Exatamente. até. E ele tem hoje um potencial de crédito enorme. Ele hoje tem uma rede de pizzarias e tudo, tem Legal. casa, tudo. Comparativamente ao seu irmão, que é seu sócio, que ele tem a mesma renda que ele, era um irmão que só comprava à vista. Isso. Então, o que acontecia? A sociedade americana ali não Não, sabia quem era não ele. sabia quem era ele, Então, na hora que ele foi exatamente. tentar comprar um carro a prazo, ele não conseguiu. Opa, esse cara não conheço ele. Exatamente isso. Então, assim, essa interação social do pagamento e crédito, confiança, ela é sadia para a economia. Só que É, ela vem imbuída de alguns fatores, né? O primeiro fatores, exato. deles é uma educação econômica para a sociedade, Isso aí. né? Que nós não temos no Brasil. Não temos. Segundo, é um comportamento responsável dos concedentes de crédito, Isso. que fazem uma concessão de crédito mais consciente, com a Exato. perspectiva de receber, né? Porque como o juros é Exatamente. menor, eles não podem perder Não tanto pode perder dinheiro como muito, que aqui, senão o negócio não volta, né? O porque dinheiro não vem de outro a lado. margem de lucro deles é Isso aí. menor, né? Perfeito. Então, aqui, como o juros é mais alto, a margem de lucro é maior, né? Nós temos uma das maiores margens de lucro para as instituições Exato. financeiras do mundo. Cara, você vê o Então, lucro de assim, um banco, você fala, cara, olha o valor desse negócio. Fala, não, o cara teve um prejuízo absurdo em relação ao ano anterior. Cara, mas é dinheiro pra caraca ainda, né? sim. Então, se observar ainda, tem outras situações, né? O Banco Central, ele dá algumas isenções em decorrência de prejuízos sofridos em decorrência da inadimplência. Quer dizer, o governo, de certa maneira, paga a inadimplência para os bancos, Sim, né? Então, o exato, banco não fica 100% no prejuízo quando tem uma inadimplência. exato. Por isenção fiscal, por outros mecanismos, mas há um pagamento Uhum, para os bancos, de certa medida, desses valores. Então, nós temos as duas pontas. O consumidor brasileiro que não tem uma educação para isso e os credores que, efetivamente, eles são mais vorazes aqui no Brasil, vamos sem dizer dúvida. assim. Então, essa mistura faz com que a nossa Cria economia, essa situação. esse ciclo de vicioso que a pessoa, ela se endivida, porque ela precisa consumir bens e serviços, né? Exato. E aí ela acaba perdendo a mão nesse endividamento, porque o banco continuou dando crédito, o banco em Exatamente, a geral torta, isso. continuou dando crédito, sabendo que ela não poderia, né? Eu tive casos no meu escritório, Cameline, e antes da lei do superendividamento, que a pessoa chegou a ter 140% do salário comprometido com o financiamento com uma única instituição financeira. Pois é. Assim, E aí, como é que ela não sabe isso, né? Porque a instituição financeira tem a visão lá do SCR. Se fosse não, e 15 pior que era dela varejos, mesma. Era com ela vários. mesma, Era exato. empréstimo consignado em folha, depois empréstimo no cartão de crédito, Não. depois empréstimo na conta corrente, Quem que é o depois. culpado, né, doutor? Não, exatamente. É Tudo claro que o bem, consumidor tem a é culpa dele que não culpado. soube Claro, administrar. claro. Mas, então, quando a gente fala assim, Leandro, nós vamos falar de cobrança, vamos falar. E não tem como não abordar o superendividamento. Não, não tem. E quando nós fomos discutir a lei do superendividamento no Aham, Congresso, nós colocamos um dispositivo nela que é exatamente para a instituição que for dar o crédito, ela ter responsabilidade, que é obrigar exato. ela a consultar os bancos de dados Exato. para saber como está a situação da pessoa, É isso né? Então, aí. ela tem que consultar o SCR, ela tem que consultar o cadastro cheque sem fundo, tem que consultar os bancos de proteção ao crédito, os cartórios, o cadastro positivo, para verificar se aquela pessoa tem condições de adquirir aquele crédito. É. Para Agora, sair desse vício, né? agora, um cara que está super endividado, e, por exemplo, ele vai fazer uma negociação, e aí isso não deveria ser uma punição, mas deveria ser uma educação. Cara, esse cara tinha que ter, de uma certa forma, o crédito, de uma certa forma, limitado. Não o crédito
para o cara comprar comida, mas, cara, o cara não pode ter. Eu me lembro que eu pergunto sempre pro pessoal, quando eu estou numa palestra, quem que já foi inadimplente. Eu falo que eu já fui. E aí eu lembro que o dia que a menina me ligou, eu estava pagando o mínimo de um cartão de crédito. E aí ela me ligou, falou tal, e aí eu fiz um acordo. Cara, naquela época, o acordo que eu fiz, o que acontecia? Meu cartão ficava bloqueado. Então, assim, cara, não tô aqui me, me, me melhorando, me reeducando, me curando, vamos chamar assim, essa era a palavra que eu estava procurando. Cara, como é que eu posso ter meu crédito aberto para eu. Cara, porque Continuar gastando, né? eu vou continuar gastando, né? E hoje eu acho que o mercado ele ficou tão competitivo que, por exemplo, um cartão de crédito ele não bloqueia o cara muitas vezes quando ele está fazendo um refinanciamento. Sabe por quê? Porque o cara fala assim, mas se eu bloquear o cara, aí ele não vai usar agora e aí a hora que ele tiver ok, ele não vai voltar a usar o meu cartão porque ele vai esquecer. Então, quer dizer, essa competitividade tão grande também gerou, às vezes, essa coisa do cara não querer educar o cliente. Cara, eu vou educar, meu amigo, o meu aqui você não vai poder usar, e é isso. Então, falta isso também na lei própria, não falta, doutor? O cara Falta. pode. É muito complicado quando nós vamos falar de crédito, principalmente o pessoal de baixa renda, também. Sim, Nós temos ali no Congresso uma protetividade que às vezes eu falo que ela é maléfica para a pessoa. maléfica, você não está Porque ajudando. de um lado você acha que está ajudando a pessoa, Pois é, você não está. A negativa de crédito para uma pessoa, muitas vezes, é uma forma de você estar ajudando ela para que ela se encontre, para que ela tenha uma tá. vida sadia financeira, né? Exatamente. E quando nós falamos do superendividamento, nós estamos falando praticamente de uma falência civil. É uma Isso, falência da pessoa. Se você exato. observar ó, o projeto de recuperação de empresas e o projeto de superendividamento, eles são muito similares. Você tem que Teoricamente é a apresentar mesma coisa. um plano de pagamento para os credores, É né? isso. A única coisa que eu acho que foi ruim da lei de superendividamento é que, por exemplo, ela deixou algumas dívidas fora, né? Tá bom. Como, por exemplo, alienação fiduciárias, né? Hipoteca Exato. de imóveis e dívidas com o governo. Quer dizer, se o Exato. governo, por que o governo não entra nesse bolo para Ajudar, exato. ajudar a pessoa a se desenvolver, né? E aí a discussão foi pela competência, que você não pode interferir, a União não pode interferir no município e no Uhum. estado, se for a dívida, cada um tem que discutir a sua dívida. Aí começam discussões paralelas, né, Tamerine? Sem dúvida. Mas, efetivamente, o que você falou é o correto. Quando a pessoa atinge aí a margem de 30%, 35% agora, né, Isso. de comprometimento na sua renda, ela tem que ter os créditos vetados ali Exatamente. para que efetivamente ela não chegue aos absurdos que nós tivemos. Tem decisões judiciais de montão ali para o Brasil, de pessoas que perderam o salário inteiro, como o caso que eu contei aqui, que foi com Aham. o escritório. E teve um caso que eu estava estudando um pouco antes, que um senhor de idade ele recebia 10 ou 20% da aposentadoria dele. E tudo que caía na conta, o banco Era. tomava. Tomava não, Pô, né? Pagava, sim, pegava para claro, de, débito em conta, tal, exatamente. Como é que pode? exatamente. Então, entendeu? Então, isso é muito complicado. Assim, a educação financeira, ela parte do devedor, educar o devedor, mas parte do credor também, Do né? Que credor tem, também, tem que exatamente. contribuir evitando esse superendividamento. E é o que o doutor falou, né? O apetite do credor brasileiro, ele é altíssimo, né? Eu falo, por exemplo, uma coisa toda hora, que assim, na hora que o cara está inadimplente, cara, esse cara é meu cliente há 20 anos, já comprou comigo 20 anos, pagou juros, tal. Cara, agora ele está inadimplente. Eu vou querer ganhar dinheiro ainda com ele. Eu vou querer Não, cobrar juros pra caramba ainda para ele me pagar. Não era melhor eu restaurar o crédito desse cara, receber o principal e aí vamos bola para frente? E eu ajudar acho o que a cara, gente né? tem inteligência hoje que não é que a gente tem que fazer isso com todo mundo, doutor. Não, cara, pô, o cara que entrou agora, não me deu nada, já foi inadimplente, esse cara eu quero receber dele. Opa, peraí, é diferente. Né? E hoje em dia a gente tem capacidade, inteligência, ferramentas para segmentar base e trabalhar cada um de um jeito, cara. Não cada A um, né? ideia, Mas a ideia do grupos. positivo era essa, né? Era separar o joio trigo, Exatamente.
E Mas, você sabe, doutor, infelizmente, ele não está sendo usado como deveria. e, e você sabe que eu acho que um outro dilema ainda que o pessoal de crédito, né, as instituições ainda às vezes ficam, ficam meio assim, com certo receio. Ah, mas eu tenho que pedir, por exemplo, né, cadastro positivo, Open Finance, Open Bank. Ah, o cara tem que me autorizar. Ai, nossa, mas ai, será que eu vou pedir para ele me autorizar? O senhor sabe muito bem disso, mas eu vivi uma situação na pele, né? Eu estou agora com o processo dos Estados Unidos, de mudar para lá, tudo. Ainda não está totalmente, mas eu já tenho uma conta corrente lá. A minha mulher já está lá fazendo algumas coisas e eu comprei carro lá. O que aconteceu quando eu comprei o carro lá? Eu já tenho uma conta num banco, aí fui fazer financiamento pela empresa lá que estava na concessionária. Cara, a empresa foi lá, pediu meus dados e aí me perguntou o seguinte: qual banco você tem conta? Ah, eu tenho banco no banco X, tenho conta no banco X. Conecta aqui seu banco. Cara, 2 minutinhos, fui lá, escrevi 2 minutinhos, 30 segundos, apertei o botão, cara, conectou, ele trouxe os dados da minha conta para o aplicativo, acabou. 10 segundos eu fui aprovado, acabou. Então, assim, cara, eu quero crédito. Eu sou um cara que eu sou decente, que eu vou pagar, que eu tenho informação. Por que eu não compartilho isso? Esse negócio é um papo que às vezes eu acho que as empresas ainda ficam com muito mimimi, de falar, ai, mas eu não vou perguntar para o cara se ele quer compartilhar, porque aí eu vou ofender ele. Cara, nada normal, né? Do que dizer, me conta Também, quem você é que eu esse, confio em você. esse é um dos direitos da LGPD. O titular, Exato, o titular, ele tem o direito de portabilidade dos dados. E a exato. portabilidade quer dizer a portabilidade dos dados financeiros dele também. Tudo que se vincula a pessoa dele de um banco para outro, né? Porque um banco conheça o histórico dele com aquele outro banco anterior Exato. que ele traga e possibilite posições mais vantajosas. O problema é que, por exemplo, esse direito de portabilidade, que foi o que você fez lá nos Estados Unidos, de uma maneira automatizada, ele não está nem perto de ser regulado no Brasil. Pois Ele é. está na lei, ele está na LGPD, Olha só. mas só Deus sabe quando ele vai Pois é. ser regulamentado e aceito, né? Pensa o seguinte, a portabilidade de dados, que aí nós estamos falando de dados financeiros ali, vinculados a Aham. uma pública, vai ser igualzinho à portabilidade de telefone. Você liga Sim. lá, quer mudar e acabou, E muda, pronto, né? acabou. Exato. É isso. Não, e eu não deixei de ser cliente do meu banco por conta desta operação. Eu simplesmente indiquei quem eu era para ele usar os Sim, dados sim, de lá e decidir aqui. Então, sim. é assim, né? Eu acho que assim, a gente muitas vezes a gente tem o síndrome do vira-lata, né? De falar, de criticar o Brasil e tal. A gente tem, doutor, o senhor sabe disso melhor que eu, tem um sistema financeiro dos mais avançados do mundo, né? Em termos de transações bancárias, tudo isso. Eu lembro que quando eu assisti aquele filme Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio, eu não conseguia entender o tipo da fraude, porque o processo é tão diferente do nosso que você chega a desconectar como é que o cara fazia uma operação e fazia uma fraude dentro daquele processo como era nos Estados Unidos e comparado com o que a gente tinha no Brasil. Então, assim, acho que a gente tem inúmeras coisas mega positivas aqui e eu acho que a gente ainda está engatinhando em muitos outros aspectos. O senhor acha que a gente ainda vai demorar muito para chegar em certas situações ou exemplos que a gente vê aí, por exemplo, em vizinhos nossos? Olha, também, o primeiro grande aspecto que nós precisamos é conseguir para que nós possamos ter políticas públicas reais que criem educações Exato, para educar o mercado. E educar o exato. mercado é educar desde a população até as empresas. Empresas, Nós exato, precisamos de uma estabilização política no país, né? Para que exatamente. os nossos legisladores eles tenham condições de olhar para o Brasil, né? O Brasil que Isso nós aí, queremos, e não olhar exato. para ideologias, independente se seja A ou B, né? É, Perfeito, doutor. o que eu vejo é que nos últimos anos nós temos perdido muito o foco de onde nós queremos chegar, o que nós Exato, queremos ser como país, né? exatamente. E E a isso gente fica passa de por um isso. lado, de outro, de um lado, de outro, brigando, fazendo esse cabo de guerra e nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o problema que nós vemos hoje, nós temos projetos de governo, seja em nível estadual, municipal ou federal, nós não temos projeto de país, onde há Não, não uma temos. continuidade de uma,
de uma ideia, de uma tentativa de evolução. Né? Ah, Assim, eu vou dar um exemplo para você, só um exemplo sem entrar em ideologia. Nós tínhamos ali uma discussão que foi passado anos de discussão sobre o novo ensino médio do Brasil, né? Depois perfeito. de muitas audiências públicas, depois de muita discussão, se cogitou, graças a Deus voltaram atrás, a jogar tudo fora e falar, não, Exato. vamos Como é fazer que pode? diferente porque foi do outro governo e eu não gosto, né? Exato. Então, assim, esse é o tipo de coisa que atrasa o Brasil, né? Então, Exatamente. nós precisamos que, por exemplo, a educação econômica seja colocada nas escolas, né? Exato. Educação financeira, né? O Educação cara tem que aprender. financeira, tem que aprender, assim, eu ia usar um termo que o pessoal não gosta hoje por causa da ideologia, mas é não voltado para a área da ditadura, né? Mas é Sim, aquela educação cívica que tinha antigamente, né? De como você ser um cidadão, exatamente. né? Exatamente. E Você precisa naquela época, né? Educação moral e cívica, né, doutor? Lembra? exatamente. E Assim, naquela época também você não tinha, porque eu não me lembro de ter estudado educação financeira, né? não Mas tinha. existia uma filosofia diferenciada. Mas quando a gente fala assim, quando eu falo de criar uma cadeira, não seria uma cadeira daquela, seria uma cadeira assim, Sim, educação social, né? social. Então, como que eu vou interagir com a sociedade? Você quer dar autonomia para as pessoas, que nem você quer dar autonomia para os jovens, mas você precisa educá-los, prepará-los para que eles tenham essa Educá-lo. autonomia, né? Exatamente, Hoje você exatamente. tira um jovem da escola, joga lá no mercado de trabalho, vamos falar de jovem de classe baixa, né, que nunca teve um cartão de crédito na vida, nunca teve acesso a crédito. Primeiro ano eles se estouram, Se né, explode. porque eles não sabem lidar com isso, né? Se O eles, senhor, o senhor sabe que eu trabalhei numa administradora de cartão de crédito, né? Foi meu primeiro emprego em crédito, né? E naquela época, eu, meu sonho era ter um cartão American Express. E eu nunca consegui ter um cartão American Express naquela época. Aí depois eu fui crescendo. Aí um dia me ofereceram, eu falei, agora eu não quero. Mas assim, é um pouco disso, né, cara? O cara quer ter um cartão de crédito, cara, é ansiedade de querer usar, de querer poder. Cara, e aí não tem educação, e aí o cara vai e explode, efetivamente. sim, É muito complicado, falta o básico, né, doutor? Isso. exatamente. Então, assim, eu acho que a gente passa por são duas etapas, né? Desde a conscientização do empresário para dar o crédito consciente, mas precisa ser conscientizar a equipe, Aí, as pessoas, né? Então é sim, um ciclo. Se os empresários não ajudarem, não o vai governo ser vai só o fazer, povo vai ou ser só o só o governo. povo. Isso, Só o governo não consegue. Então nós precisamos fazer a nossa parte como sociedade, né? isso Educar aí. os menores, educar os empresários e educar os políticos, para que eles É, olhem para o Brasil, né? exatamente. E eu acho assim, né? A gente tem nesse ponto duas alternativas. Uma, bem simples, sentar aqui e ficar reclamando, criticando todo Sim, mundo. Ser comentarista de arbitragem de futebol, que é, para mim, é a profissão mais fácil que tem. Ou a gente tem a segunda, que é o seguinte, cara, meu, eu me considero hoje, como o senhor também, uma pessoa influente dentro dessa área. Cara, eu tenho que fazer a minha parte para que esse país seja melhor. Não adianta eu querer esperar do governo, do outro. Cara, eu tenho que fazer a minha parte. Cara, se cada um fizer a sua parte, eu não tenho dúvida que esse país vai ser melhor. E às vezes a gente fica esperando o outro fazer por nós, ou esperando que. Cara, mas se o cara não faz, o que eu vou fazer? Não interessa. Eu vou fazer a minha parte, né? Então eu acho que falta um pouco disso também, que é cultura, né? Quer dizer, por que eu tenho uma frase do Kennedy que eu acho fantástica, né? Que é aquela: não pergunte para o seu país o que ele pode fazer por você, sim aquilo que você pode fazer pelo seu país. E isso eu acho que vale para tudo, né, cara? Não adianta eu querer ganhar sem trabalhar. Não adianta eu querer ter antes de fazer e me mostrar. Enfim, cara, eu acho que é uma questão cultural, mas cada um tem que fazer seu pedacinho. não, com certeza, Tamelina. Eu acho que a gente tem que arregaçar a manga e seguir em frente, lutar. Você pode ver que cada hora eu estou enfiado em assuntos Numa completamente coisa diferente. diferentes. Isso aí. Entendeu? Você viu ali, você nem sabia que eu estava falando com telefonia, tá vendo? Eu te Exato. contei Aí agora no ar. pronto, exatamente, isso aí. Então, assim, o que eu te falei, assim, nós temos que, dentro do que a gente pode ajudar, retribuir um pouco o que Deus e a Exatamente. sociedade nos deu. Porque Isso aí. nós somos o que somos
porque nós tivemos a oportunidade de chegar aqui trabalhando. Exatamente. Nós Eu, lutamos eu, por ela. eu tô aqui com o senhor, inclusive, buscando dar a minha contribuição para botar essa informação disponível para todo mundo que acessa. Então, essa parte ninguém pode me criticar, porque eu estou tentando fazer. Não, mas Muito é isso bom. mesmo, menino. Doutor, acho que, pô, cara, foi um papo aqui fantástico, super gostoso. Né? Quando a gente fala, meu Deus, vou conversar com advogado, esse papo deve ser chato. Meu, de maneira nenhuma. A gente falou sobre muita coisa aqui importante, né? De conscientização também, acima de tudo. Eu acho que a lei, né, é uma coisa que eu acho que o senhor deve concordar comigo, ela não tem que ser uma coisa imposta, né? Ela tem que servir para que a gente possa usá-la positivamente, né? Eu me lembro de um amigo meu que contou uma história de um holandês que acho que era namorado da prima dele, e aí eles estavam no Rio, na lagoa lá, Rodrigo de Freitas, e aí tinha uma bolona grande no meio da lagoa, dizendo assim, lei seca, colabore. Aí o holandês disse que leu, falou, o que está escrito ali? Não, está escrito lei seca, colabore. Ele falou assim, não entendi, como assim? Não, é uma lei, estão pedindo para colaborar. Não, mas como assim? Não entendi, não é uma lei? Estão pedindo para colaborar? Cara, não tem sentido, não é lei, eu não tenho que colaborar, eu tenho que cumprir, meu amigo, acabou. Né? E a gente aqui tem muita questão cultural que a gente ainda tem que evoluir efetivamente para que as coisas sejam usadas a nosso favor e não contra nós, né? Porque aí realmente fica difícil de viver feliz. Né? É bem Então, isso mesmo. Quantas vezes a gente escuta, essa lei vai pegar ou não pegar, né? a lei Como vai assim, né? como Realmente. é, como é que pode, né? A gente já falou disso, acho que até no passado. Não, essa lei aqui vai pegar. Não, como assim vai pegar? É lei, caramba, não tá assim. Tem que seguir, né? Eu brinco o Exatamente. seguinte, nenhuma lei ela sai perfeita, né? Não, Porque a lei ela é uma negociação de pessoas que pensam coisas diferentes. exato. Então, a criar leis no Brasil, ainda mais num momento tão polarizado, é a arte do Exatamente. possível e Isso não do aí. melhor. Né? A gente Exatamente. extrai sempre o que for possível extrair. Por isso que às vezes Isso não aí. sai do jeito que a gente imagina como o melhor caminho, né, também. Legal. Doutor, queria te agradecer mais uma vez aí por esse nosso papo. Acho que a gente fala até pouco, precisamos estar mais aí conectados, mais presentes, é que a vida tá aquela correria, a gente sabe, mas foi importantíssimo, fazia tempo que a gente realmente não conversava e foi valiosíssimo. Eu tenho certeza que todo mundo que vê esse vídeo vai tirar alguma coisa, vai tirar alguma coisa de positivo, fora os spoilers aí, né, que o 304 não vai rolar. Mas, doutor, de novo, muito obrigado. Queria agradecer aí realmente de coração, porque foi muito legal. Não, eu que agradeço mais uma vez o convite. Me deixa aqui à disposição quando você precisar de mim, só me bater o telefone. A agenda é difícil, mas a Ótimo. gente dá um jeito. Eu sei, eu Tá? sei. Não, o senhor demora, mas o senhor responde. O importante é sempre responder. Muito bom. Doutor, Tá bom? obrigado mais uma vez. Galera, curta o canal aí, compartilhe, assine quem ainda não assinou. Toda terça e quinta tem vídeo novo aí para vocês com bastante conteúdo. Doutor, mais uma vez, obrigado aí. Tchau, galera. Um grande abraço a todo mundo que vê esse vídeo.